Amados, temos conversado sobre uma série de mensagens sobre família. A família é uma família em chamas para Deus, né? A família é uma comunidade sacerdotal. Depois, a família é uma comunidade de adoradores. Depois, a família é um centro de formação de discípulos. E hoje, a nossa palavra tem o seguinte tema: a família é uma agência missional. A família é uma agência missional. Pode projetar o primeiro slide, por favor? Ok? No domingo que vem, eu vou pregar uma mensagem dentro dessa série, e será: a família é uma célula do céu na terra. Ok? Mas hoje, a família é uma agência missional. Quero convidar você a orar comigo agora, porque eu quero não apenas compartilhar alguns dados para você em cima dessa temática, que seria muito simples, muito fácil. Pega o livro de Atos, as epístolas, os evangelhos, por onde Jesus andou. Ele sempre entrava nas casas das pessoas, e muito da igreja do Novo Testamento, você vê ela acontecendo nas casas. Muitas igrejas de cidades nasceram em casas. Isso é muito normal no Novo Testamento. É a casa envolvida na obra missional, na obra missionária, a família cooperando com a obra missionária ou missional, né? Então a gente vê isso. Então seriam alguns dados muito simples da gente mencionar, mas eu quero ir um pouco mais a fundo, e eu quero começar lá no Gênesis, e eu quero destacar um pensamento, uma mentalidade, que é uma mentalidade da Bíblia, né, desde a criação, pensando na igreja e na família, do ponto de vista da Trindade e do ponto de vista da eternidade, ok? Então eu queria convidar você a orar comigo nessa hora e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender, a discernir essas verdades relacionados à família. Se nós compreendermos essas verdades de maneira marcante, de maneira profunda, isso deve afetar a nossa vida, a nossa família, não só a nossa visão de família e de existência, mas ao ponto de nos levar a mudanças não de mentalidade começando, e depois de comportamento, de como que a minha família encara o nosso desafio missional. Né? Cada uma das famílias tem esse desafio, e eu quero orar contigo. E o nosso desafio hoje é assumirmos a nossa responsabilidade missional como família, ok? Como comunidade, que somos uma grande família, mas também como famílias, ok? Ora comigo, por favor. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor para falar de um tema tão importante, talvez dos mais importantes, que percorre toda a história da revelação, que percorre toda a Bíblia. Eu te agradeço por esse momento e por compartilharmos esse assunto tão importante, tão dinâmico, Pai. Muito obrigado. Mas, Pai, nós dependemos do Teu Espírito e queremos colocar nas Tuas mãos nossa mente, nossos pensamentos, nosso raciocínio, nosso banco de dados, nossos sentimentos, colocando tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, de maneira pessoal, de maneira poderosa, construa em nós a mentalidade bíblica, a mentalidade correta de família missionária, de família missional, e ajuda a gente a fazer da nossa casa, de fato, uma agência missionária. E nós te agradecemos. Espírito Santo, Tu tens liberdade. Por favor, Tu tens liberdade. Move-te com liberdade e poder, segundo a Tua vontade, e glorifica o nome do nosso Senhor em tudo aqui. Eu oro grato, no nome de Jesus. Amém. Amado, vamos lá, quero definir com você primeiro a expressão missional. É comum da gente ouvir a expressão missionário, e não está errado, isso é muito comum, né? Um trabalho missionário, projeto missionário, agência missionária,
né? Não sei quantas agências missionárias você conhece, ou já ouviu falar no Brasil. Tem dezenas e dezenas de agências missionárias, né? A gente poderia mencionar a Junta de Missões Mundiais, dentro do contexto batista, poderíamos mencionar a Jocum, interdenominacional, a Missão Horizontes, a Missão Antioquia, do pastor Jonathan, que era aqui de Cianorte, a Missão Vem Brasil, a Missão Mais, a Missão, um sem número de missões, tantas agências missionárias que preparam missionários. Geralmente, a agência missionária, ela recebe um irmão de alguma igreja e ele vai para lá estudar, e estuda línguas, estuda linguística, estuda sobre a cultura de um povo, geralmente o povo em que ele tem uma paixão no coração para ir lá ser missionário e abençoar e gastar a sua vida num trabalho missionário. Na maioria das vezes, essas agências, elas preparam missionários para trabalhar em países onde não há muito cristianismo, né? Então eles vão para pregar mesmo, e na maioria das vezes prepara para países de cultura islâmica, onde há perseguição. Então, existe uma das agências missionárias chamada Portas Abertas, né? E essa agência, na missão dela nem é evangelizar, a missão dela é dar amparo à igreja sofredora. Onde tem cristão, em qualquer lugar do planeta, e em contexto de perseguição, que eles, dentro do contexto missiológico, a gente costuma dizer que é a igreja sofredora. Quando a gente, dentro do contexto missiológico da igreja, a gente usa essa expressão, diz respeito a algum cristão, algum discípulo de Jesus que está dentro de uma cultura onde acontece perseguição. Perseguição de qualquer outro tipo de religião. Então, perseguição mesmo, com agressão, com violência, com prisão, com morte, condenação e tudo mais, né? Morte da família, isso acontece de maneira muito comum, né? Embora a mídia não trate dessas coisas, mas nós temos, dentre essas agências, existe muito compartilhar de informações, revistas, sites, que compartilham a situação das igrejas em território onde acontece perseguição. Por isso, nós temos essas informações, ou seja, nossa família, tem gente da nossa família, da nossa casa, da família cristã, que está sendo perseguido, que está passando dificuldades em territórios, em terrenos onde existe perseguição. A gente, graças a Deus, nós não sofremos isso de maneira clara na nossa nação. Sempre há uma oposição, mas oposição é uma coisa, agora perseguição propriamente dito é uma outra coisa. Nós temos oposição, muitas vezes, pessoas que não concordam com o Evangelho, não concordam com Jesus, e isso é parte do mundo. O mundo o diabo constrói uma mentalidade no mundo anticristã, faz parte do espírito anticristão que tem na sociedade, e todo mundo que é discípulo de Jesus, que preza os valores do Evangelho, de alguma forma vai experimentar oposição nessa vida, vai experimentar oposição entre os amigos, entre a família, né? Então, isso é normal, isso é normal. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, ele já está tudo avisado, né? Para andar com Jesus, numa das mensagens que pregamos, na família é uma comunidade sacerdotal, nós, baseados em 1 Pedro capítulo 2, nós vimos que Pedro fala de Jesus como o rejeitado. Então, quem quer andar com Jesus vai conviver com algum nível e algum tipo de rejeição, porque andar com Jesus significa prezar a verdade no mundo que pratica mentira. Andar com Jesus significa prezar a santidade, viver em santidade, buscar santidade no mundo que é imoral, ok? Andar com Jesus significa perdoar rapidamente, significa ser generoso, ser um abençoador. No mundo que é egoísta,
no Evangelho, o Evangelho nos ensina a sermos altruístas num mundo egoísta. Ou seja, a gente vai na contramão, existe uma contracultura. O Evangelho é uma contracultura. E nós convivemos com isso, com vários níveis de oposição. Isso é absolutamente normal. No entanto, não é disso que a gente está falando de lugares onde a perseguição é deliberada, onde tem arma na cabeça, onde tem prisão, onde tem morte e tudo mais. Isso acontece. Graças a Deus, na nossa nação, nós convivemos apenas com oposição, mas não com perseguição deliberada. O fato, a gente compartilha essas informações, é para que a gente tenha, de alguma maneira, um choque mesmo que levinho, né, de realidade, porque tem gente da nossa família cristã que está em lugares que precisam da nossa oração e precisam da nossa ajuda. Muito bem. Então, a gente lida com isso. E a igreja é uma família, ok? A igreja é uma família e realiza a obra missionária, uma grande família que realiza a obra missionária. E, bom, dentre essas agências missionárias, o que, como eu disse, normalmente acontece, alguém da comunidade local manifesta um chamado missionário, de alguma forma essa pessoa pode ser deslocada até uma agência missionária, ser preparado para ser enviado para algum lugar assim. E, com o tempo, o que acabou acontecendo é que o conceito de missionário, de trabalho missionário, ficou parecido com um projeto que você começa em algum momento e outro não, um projeto que você realiza num ano e no outro não. E não é essa a ideia, não é essa a mentalidade missionária da palavra de Deus. Portanto, percebendo isso, os missiólogos passaram a pensar e refletir de que maneira nós vamos corrigir essa mentalidade na igreja local, porque se isso não for corrigido, pode afetar inclusive a identidade da igreja local, e se afeta, uma mentalidade errada, um conceito errado, um valor errado, passar a fazer parte da comunidade, de maneira a contaminar ou afetar a nossa identidade de evangelho, isso pode nos descaracterizar como igreja. Por quê? Toda igreja, ela tem na sua identidade, na sua natureza, um espírito missionário, um espírito missional. Toda igreja tem na sua identidade, na origem, o altruísmo. Toda igreja tem na sua identidade a pregação e a proclamação do reino de Deus. Toda igreja tem na sua origem, na sua identidade, a busca por implantar os valores do reino de Deus no nosso cotidiano, na nossa vida. O testemunho de Cristo, Jesus, sujeição. Toda igreja tem na sua origem, na sua identidade, um desafio da sujeição absoluta ao senhorio de Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Kyrios, Ele é Senhor, Ele tem poder sobre nós, não vivo mais para mim. A igreja, na sua essência, a igreja, na sua natureza, é um povo que se submete a um rei. Amém, gente? Estão comigo? A igreja é um povo que se submete a um rei, é um povo que tem um rei, é um povo que tem um senhor, e esse rei tem uma ética, esse rei tem uma cultura, esse rei tem valores, esse rei, ele tem leis, ele tem mandamentos. A igreja é o povo do rei, é o povo do reino, é o reino de Deus. A igreja, em essência, ela é proclamadora do reino de Deus. E se por algum motivo nós deixamos de proclamar o reino de Deus, deixamos de proclamar a fé no Senhor Jesus, deixamos de testemunhar de Jesus Cristo, nós nos descaracterizamos como igreja, porque igreja é isso. Igreja é essa coisa aqui. Igreja é um povo que vive na cultura do reino dos céus.
Portanto, se nós não somos isso, ou não temos sido isso, ou deixamos de ser isso em algum momento da história da igreja, nós nos descaracterizamos, afetamos a nossa identidade, a nossa natureza e deixamos de ser aquilo que de fato é. Então, igreja é um conjunto de coisas. Se a gente não está sendo isso, a gente nem igreja está sendo. Então, daí a importância de nós repensarmos isso. Uma das coisas que faz parte da natureza da igreja é essa essência missional. Não é opcional. Não significa se uns têm um chamado, o outro não tem. Não, todos têm um chamado. Na comunidade dos salvos, todos têm essa marca, todos têm essa natureza, porque faz parte do Espírito Santo, faz parte da natureza de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, amém? Se nós somos o corpo de Cristo, Jesus é missionário desde a eternidade. A Trindade é missionária, Deus Pai é missionário, Deus Filho é missionário, o Espírito Santo é um Espírito missionário. Se a igreja é o corpo de Cristo, portanto, a identidade missional faz parte da gente. Não é uma questão, um tem um chamado, outro não tem. Não, todos nós temos. A igreja tem, assim como uns são sacerdotes, outros não. Não, a igreja é sacerdotal, é o povo sacerdotal, é o sacerdócio de todos os santos. Da mesma forma, a igreja tem uma identidade missional, e isso tem que impregnar em nós, impregnar no nosso coração, impregnar na nossa cabeça, impregnar na nossa cultura espiritual, cultura cristã, cultura evangélica. Eu estou evitando um pouco usar a expressão evangélica, porque com os anos parece que isso acabou deteriorando um pouco. Isso é um grande erro. Não tem nada de ruim, né, no evangélico. A mensagem do evangelho, o evangelho é a nossa mensagem. A nossa mensagem é o evangelho, é a boa notícia, evangelion, em grego é a boa notícia de Deus. Nós temos uma notícia transformadora, nós temos uma notícia curadora, nós temos uma notícia libertadora, nós temos uma notícia que pode transformar o destino das pessoas, pode transformar a eternidade das pessoas, pode transformar o passado, presente e futuro das pessoas. Nós carregamos uma boa notícia, e essa boa notícia é o evangelho. Essa boa notícia, em resumo, está numa pessoa. Portanto, essa pessoa é Jesus Cristo. A boa notícia para o mundo se chama Jesus Cristo. Não é um conjunto de regras, não é um conjunto de mandamentos, é uma pessoa. A boa notícia para o mundo é Jesus Cristo. E nossa vida, ela deve proclamar essa mensagem. Quando eu falo, inclusive, mas não quando falo na minha vida, na minha conduta, no meu testemunho, a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo deve ser vista em mim, no meu cotidiano. Quando eu vou para a padaria comprar pão, quando eu vou para o açougue comprar carne, quando eu vou para a farmácia comprar remédio. A pessoa de Jesus Cristo deve ser vista em nós quando eu vendo os produtos da minha empresa, da minha loja, quando eu presto serviço, quando eu pago as minhas contas, quando eu me relaciono com pessoas. Jesus precisa ser visto em nós, porque Jesus é a mensagem, muito mais do que eu falo, muito mais daquilo que eu falo, muito mais daquilo que eu explico, muito mais das vezes do nosso moralismo, do nosso legalismo, porque, amado, entenda, todos nós somos moralistas, precisamos ser curados disso, todos nós temos a tendência legalista, também precisamos ser curados disso. O problema, a nossa dificuldade às vezes de evangelizar, é porque quando a gente fala do evangelho, fala da Bíblia, a gente tende a falar de um conjunto de legalismos, um conjunto de moralismos, que às vezes não são vistos na nossa vida. A questão é Jesus ser visto em mim. E a minha vida deve endossar qualquer palavra que eu fale. Isso não é opcional. Não é que, eu tenho o dom disso, eu não tenho o dom daquilo. Não é nada disso que a gente está falando agora. A gente está falando de essência. A gente está falando de identidade.
A gente está falando daquilo que é natural em nós, nós cristãos, filhos de Deus. Amém, gente? A igreja, ela é missional. Portanto, a ideia do missional tentou transportar aquela ideia com o tempo um pouco deteriorada de missões ou missionária, que tem a ideia de, vamos começar um projeto missionário, vamos começar um projeto evangelístico, vamos começar um projeto, você começa e termina, tem sempre fim, né? Começo e fim num projeto. Mas no que diz respeito a missões, a gente não está falando de projetos, a gente está falando de algo que é o nosso ar, que a gente respira o tempo inteiro, que a gente sente o tempo inteiro, que a gente vive. Ou a gente vive ou a gente está enganado. Então, é essa a tentativa. Os missiólogos tentaram construir essa expressão de missionário, né? Ou agência missionária para agência missional, e passaram a usar essa expressão para tentar definir que a nossa essência é missionária. Então, mudando a palavra, a intenção era corrigir a mentalidade. Nós temos uma natureza missional como igreja, como indivíduo e como família. Amém, queridos? E não depende de um tem chamado para isso, outro não tem, não. É a nossa essência, é a essência de Cristo, porque a Trindade é missional, a Trindade é. Amém, gente? E é isso que nós somos. Então, procurei definir um pouco, extensivamente, né, a ideia de missional aqui para você. Muito bem. Aí, a gente observa algumas coisas. Além dessa extensiva definição. Sempre queremos, coloca essa, vai para o outro slide. Isso. Em essência, só para saltar para outra parte, tudo que somos e fazemos deve manifestar nossa natureza missional. Ou seja, em tudo, seja eu pregando, seja eu fazendo qualquer outra coisa na igreja, ou até no administrativo, seja o ministério infantil ensinando ou produzindo conteúdo, ou seja, um ministério de som, de mídia, de imagem, ou seja, um ministério de diaconia, ou de louvor, ou qualquer outra ação, qualquer outro trabalho, qualquer outro ministério da igreja, fazendo o que for, o que estiver fazendo, nós sempre queremos algumas coisas em comum, que são o seguinte: primeiro, glorificar Deus em tudo, faz parte da nossa natureza e essência. Segundo, proclamar a Jesus como Rei e Salvador. Sempre, 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 Rei e Salvador. Ele é nosso Rei, amém? E fazer discípulos que se tornem discipuladores. Sempre, sempre, sempre. Não é opcional. Não é opcional. Isso é essência. Amém, queridos? É essência. Por isso, se é essência, isso tem que estar em vigência quando a gente está reunido como comunidade, a grande família, mas também quando você está no seu dia a dia e quando você está com a tua família. Amém? Isso também tem que estar acontecendo na sua casa. Por isso, a tua casa é também um centro de formação de discípulos. Por isso, também a tua casa também é uma agência missional. Como família, como vamos? O que vamos fazer para tocar na família do meu vizinho do lado de cá, do lado de lá? Como família, como nós vamos testemunhar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor? Como família, o que vamos fazer? Aí, por causa da nossa essência, vamos elaborar um projeto por causa da nossa essência. E quando esse terminar, a gente logo começa outro, porque a gente não está falando de um trabalho que tem começo, meio e fim, depois não começa mais. Não, a gente está falando da nossa essência. Amém, gente? Então, a gente sempre faz essas coisas. Aí, a gente pensa em algumas outras questões nesse contexto todo. Deus criou a raça a partir de uma família, amém? Eu poderia ir para a Bíblia
e mencionar algumas coisas para ver como a Bíblia foca sempre na família. Amém, gente? Vocês estão comigo? Estão comigo? Então, vem comigo, tá? Fica comigo aqui. Bom, primeiro, Deus criou a raça a partir de uma família, o primeiro casal, Adão, né? Adão, os dois chamavam-se Adão. Adão é uma palavra que a gente costuma pensar como nome próprio do primeiro homem, mas ela também é uma palavra genérica, que também pode ser traduzida por humanidade, né? Então, depois do pecado é que Deus deu nome a Eva, deu nome à mulher, e fez uma certa distinção. Muito bem, Deus criou a raça a partir de uma família, o primeiro casal, Adão e Eva. É uma família, gente, é uma família, amém? É uma família. Deus reinicia essa humanidade em Gênesis, lá com Noé, depois do dilúvio. E ele faz isso através de uma família. Amém, gente? Uma família. Deus inicia um povo exclusivo com uma família com Abrão, em Gênesis capítulo 12. Ele inicia um povo exclusivo seu, exclusivamente seu. No meio da humanidade que estava se afastando dele, Deus dá andamento num plano salvífico, no plano da redenção, e ele separa um homem, uma família, para a partir dessa família construir toda uma linhagem onde o Messias nasceria. E ele separa uma família, para dessa família dar continuidade à história da redenção, através de Abrão e sua família. A nação de Israel nada mais é do que a família de Jacó. Jacó, o neto de Abraão, os seus filhos, que eram mais de 12, mas 12 dos seus filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Depois daquele momento que Jacó luta com Deus em Peniel, o anjo muda o nome de Jacó para Israel. Portanto, Israel é o nome de uma pessoa. Na verdade, é o nome de uma família, ok? Então, a nação de Israel é uma família também. Jesus nasce em uma família, amém, gente? Quem tem dúvida disso? Né? Ele nasce numa família, foi educado por uma família e tudo mais. E Jesus chama a igreja de irmãos, chama a igreja de família. Nós somos irmãos uns dos outros. Isso é um contexto de família. O contexto de família, a mentalidade familiar, ela percorre a eternidade, porque a Trindade é uma família. Evidentemente, não dentro do contexto de sexo, né, masculino e feminino, não tem nada disso, né, mas é um contexto de família. Deus Pai, Deus Filho. Amém? E o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Isso é mentalidade familiar. A Trindade é uma comunidade missional. A Trindade é uma comunidade. A Trindade é uma família. E nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança da Trindade. Né? Por isso fomos criados dentro de um contexto de família. Adão e Eva. Amém, gente? Então, por isso, Jesus chama dos irmãos. Muitos na igreja do Novo Testamento nasceram em casas. Atos capítulo 10, em Cornélio, né? Pedro vai até a casa de Cornélio, evangeliza dentro da casa. Em Atos capítulo 16, o centurião que ia se matar, Paulo, né? Paulo e Silas não deixam, depois ele prega para o centurião, ele quer, não, vem, fala com a minha casa, ele vai para a casa do centurião e evangeliza todo mundo lá pro carcereiro, na verdade, centurião, para o carcereiro, e a casa dele é evangelizada. E também em Atos capítulo 16, Lídia, lá na cidade de Filipos, Paulo vai pregar, vai orar, e num lugar onde as mulheres estavam reunidas, e lá estava Lídia, e de repente ela se aproxima de Paulo, e no final das contas, Paulo começa um trabalho na cidade de Filipos, na casa de Lídia. A igreja de Filipos, ela nasceu na casa de Lídia, nasceu numa casa, nasceu numa família. Tudo bem, gente? Muito bem. São argumentos que a gente vai verificando em toda a Bíblia para falar
da necessidade de pensarmos a nossa família como uma agência missional. Nós temos um encargo missionário na nossa casa e na nossa família. Poderia pensar Atos capítulo 2, por exemplo, a igreja no Novo Testamento, Atos capítulo 2, verso 46, e Atos capítulo 5, verso 42, fala da igreja nas casas, de casa em casa. Reuniam-se no templo e de casa em casa. Amém? Ok? Ou seja, a família está sempre envolvida nesse negócio. Muito bem. Mas eu quero, nessa hora, não parar nesses dados, nessas informações que apontam para a família. Eu quero retroceder um pouco e ir para antes da criação. Você está comigo, gente? Eu quero ir para antes da criação e pensar como Deus resolve resgatar e implantar o seu reino através da família da humanidade. Vem comigo para antes da criação. Entenda, o grande propósito da criação era expandir o reino de Deus. O grande propósito da criação era expandir o reino de Deus. Aqui por essas regiões onde tinha caído Satanás, caído Lúcifer e seus anjos, e tinha deteriorado e deformado essas bandas aqui do universo. Havia um propósito em Deus. Entenda o seguinte, Deus precisava criar a raça humana? Não, Ele não precisava. Deus desejou criar a raça humana? Sim, Ele desejou, mesmo não precisando. Mas foi um plano, Ele quis fazer isso. Mas por que Ele cria a raça humana com um propósito e uma missão? Ele cria a raça humana já com uma missão. Por isso não é uma questão, um tem um chamado, o outro não tem. Se você é humano, você tem um chamado missionário. Se você é cristão, o chamado missionário da humanidade foi restaurado em você. Amém, Amém, gente? Vamos pensar comigo. Está tudo bem lá no céu, está tudo certinho, está tudo belezinha. Os anjos estão cantando. Um anjo de luz que é chamado eu já contei essa história, é uma metáfora que eu vou usar, na verdade são figuras, né? Eu vou montar um cenário aqui, muito mais para ilustração, né, com alguns elementos de princípio de verdades já reveladas na palavra. Está tudo bem lá no céu, está tudo certo, os anjos estão cantando. Lúcifer, que era uma das estrelas da manhã, na Bíblia tem duas estrelas da manhã, uma se refere a Jesus Cristo e a outra se refere a um outro ser que foi criado, que também era chamado de estrela da manhã, e este ser criado era um ser criado de alto escalão, provavelmente o líder de toda a música e de toda a adoração no céu, e esse ser fazia dueto com Jesus, eles cantavam, e a adoração à Trindade permeava todo o céu, a glória do Senhor permeava todo aquele ambiente. Esse ser era maravilhoso, era lindo, era poderoso, era um ser cheio de luz. A palavra de Deus em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 descrevem, não objetivamente falando do anjo de luz, mas esses textos proféticos se referem a reis. O de Isaías se refere ao rei da Babilônia e o de Ezequiel se refere aos príncipes, aos reis de Tiro e Sidom, mas teologicamente falando, nós entendemos, e profeticamente, esses textos são referências proféticas deste ser que habitava no céu, que foi criado pelo Senhor, que hoje nós conhecemos como Satanás, mas que na época era chamado de anjo de luz. A palavra Lúcifer nem tem na Bíblia. Não aparece em lugar nenhum a palavra Lúcifer. Na verdade, Lúcifer significa anjo de luz. E assim nós usamos esse nome para simplificar, não há nada de errado com isso. Muito bem. Em dado momento, lá no céu e na eternidade, esse ser que era maravilhoso começou a olhar para si. Como todo cidadão do céu, como todo discípulo de Deus, é altruísta, volta para o outro. Nós existimos para o Senhor, existimos para Deus, para glorificá-lo, para exaltar, para o louvor da sua glória. Amém? Está isso em Efésios, está com muita clareza, em Isaías também.
tem esses textos que mencionam isso. Nós existimos para a glória de Deus, mas em algum momento na eternidade, este ser de luz começa a olhar para si e começa a desejar adoração para si, porque ele era lindo demais, grandioso demais, poderoso demais, e ele passa a desejar ser adorado, e de repente, o texto dos profetas que mencionei, dizem que achou-se iniquidade em seu coração, e ele passou a desejar tais coisas, e com isso, quis ser adorado assim como Deus era, e não apenas ser adorado, quis ocupar o lugar de Deus. Quando isso acontece, ele promove uma rebelião no céu que alguns estudiosos entendem, por textos, que 1/3 dos anjos do céu aderiram a uma rebelião, e este anjo de luz foi o líder de uma rebelião que aconteceu nos céus, e de forma que quando aconteceu a rebelião, e eles intentaram contra Deus, uma insanidade, né? Uma insanidade terrível. Você vê como a iniquidade emburrece, como o pecado emburrece, como o egoísmo é burro. Veja como o egoísmo é burro, tira a gente da sanidade, tira a gente da lucidez, ok? Muito bem, eles foram vencidos, evidentemente, e foram lançados, eles não caíram do céu, eles foram lançados do céu, é bem diferente, e foram lançados, e, no entanto, eles, embora sendo espírito, eles tinham um corpo, mas não eram onipresentes, eles precisavam habitar ou estar em alguma dimensão, em algum lugar de todo o universo criado. Ok? Eles não deixaram de existir, eles precisavam existir em algum lugar, e por cargas d'água, eles vieram para essas regiões do universo, e ficaram em alguma dimensão por aqui. Não foi à toa que Deus cria a humanidade aqui, nesse planetinha, no sistema solar, na Via Láctea, que é um nada perto de todo o mapa estelar, é uma ponta, é invisível de tão pequeno que é, dentro dos 15, alguns físicos dizem 15 bilhões de anos-luz de tamanho de universo. Já li textos falando de físicos mencionarem 80 bilhões de anos-luz de tamanho de universo. O planeta Terra é um nada, é quase invisível no mapa, de tão pequeno que é, mas por essas bandas e por essas dimensões visíveis e invisíveis, os demônios estavam aqui. Vocês estão comigo? Amém? Pensa comigo, ok? A gente não está sendo muito prático nessa mensagem, eu estou sendo propositalmente teórico, porque eu quero compartilhar com você um entendimento, uma mentalidade, lá na frente vai se transformar em prática, mas precisamos entender algumas coisas primeiro. Portanto, ele caiu por essas bandas. Interessante que em Gênesis capítulo 1, fala que a terra era sem forma e vazia, ou deformada. Nada que Deus faz é ruim. Parece que alguns entendem que essa deformação que é mencionada em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, foi provocada por causa da presença desses inimigos do Senhor por essa região. Muito bem, portanto, nessa região, Deus resolve criar uma raça que tinha a mesma liberdade de escolher obedecer a Deus ou escolher desobedecer a Deus, porque os anjos, naquele tempo, eles tinham a liberdade de obedecer ou desobedecer. 1/3 deles escolheram desobedecer, 2/3 deles escolheram obedecer a Deus. A escolha já está feita, a coisa já está definida, eles já escolheram a sua parte. Agora nós, como raça humana, nós fomos criados com capacidade volitiva, ou a capacidade de exercer vontade, fomos criados com um livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher entre tudo e todas as coisas. Não! Temos a capacidade de escolher, o livre-arbítrio e apenas a capacidade de escolher entre obedecer a Deus ou não. E
ter as consequências da obediência e sofrer as consequências da desobediência. O livre-arbítrio só nos dá essas duas opções. Eu não sou livre para fazer tudo o que eu quiser eu pensar. Não, o livre-arbítrio me dá liberdade para escolher entre a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entre seguir nos caminhos do Senhor ou desobedecer e ser condenado. Ali, o livre-arbítrio é só isso. Amém? Se o livre-arbítrio de Deus nos desse a liberdade de fazer exatamente o que eu quiser, não, eu te dou a liberdade de fazer absolutamente tudo o que você bem quiser e bem entender. Se fosse assim, em nome do livre-arbítrio, que foi um atributo da divindade à raça humana, em nome do livre-arbítrio, Deus não poderia me condenar de fazer sexo antes do casamento. Deus não poderia me condenar de não receber Jesus como Senhor e Salvador. Deus não poderia me condenar de fumar maconha. Deus não poderia me condenar de usar cocaína. Deus não poderia me condenar de ser um homicida. Deus não poderia me condenar se alguém fosse um pedófilo e criminoso. Em nome do livre-arbítrio, Deus não poderia me condenar, porque um atributo da divindade, a raça do livre-arbítrio, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas é assim? Não, não é assim. Portanto, então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade de tomar a minha decisão na minha vida quanto a obedecer a Deus e ter as consequências da obediência, e desobedecer a Deus e ter as consequências da desobediência. Ponto final. Simples assim. E Deus deixa claro, se você me obedece, vai ser assim. Se você me desobedece, vai ser assim. O nosso livre-arbítrio é decidir entre esses dois caminhos. O largo que conduz à perdição e o estreito e apertado que nos conduz à salvação. Sempre dois caminhos. O único caminho que leva à salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ok? Então, portanto, Deus cria a raça com essa capacidade. Era importante? Sim, era importante criar a raça com essa capacidade de exercer vontade para tomar a sua decisão. Deus cria uma raça sem pecado e dá a ela o direito, não sei, a liberdade, direito não, a liberdade de até escolher desobedecer. Mas, quando Ele cria essa raça humana, por que Ele cria a raça humana dentro desse território, dentro desse lugar, na humanidade ou no universo? Exatamente por essas bandas onde estava cheio de demônio, fazendo parte, 1/3 de todas as legiões celestiais que estavam por aqui. Por que Deus nos planta exatamente no meio do caos? Por que Deus nos planta exatamente no meio da confusão? Por que Deus te coloca sempre em lugares complicados? Por que Deus te coloca sempre em lugares turbulentos? Por que Deus te coloca, às vezes, que parece que Deus está te colocando em fria? Para você manifestar a sua sabedoria, para você manifestar o seu caráter, para você manifestar a santidade do Senhor, para você manifestar as verdades do reino de Deus, para você manifestar Jesus. Por que Jesus nasceu quando nasceu? A palavra de Deus fala na plenitude dos tempos. O tempinho terrível que foi o que Jesus nasceu. O povo de Israel, o povo que Deus deu nascimento em Abraão, para construir toda a linhagem da onde nasceria o Messias. Que tempo era aquele debaixo de opressão de um inimigo chamado Império Romano, que estava debaixo de alguma forma de opressão intelectual vindo do Império Grego, que influenciou todo mundo ocidental até hoje. A mentalidade, nossa mentalidade é influenciada pela estrutura de pensamento ocidental vindo dos gregos. Até hoje, naquela época também, opressão, um mundo religioso, opressor. Os líderes religiosos eram imorais, eram ladrões, eram sem vergonha. Opressão terrível, endemoniamento para tudo quanto é lado. A sociedade mesmo do povo de Deus era uma sociedade endemoniada, oprimida por um império totalmente endemoniado.
Aí Jesus vai e aterriza exatamente nesse lugar, exatamente nesse tempo, na plenitude dos tempos, aonde está ruim, aí Deus vai e faz uma interferência. Deixa eu plantar, pronto, o Messias vai chegar nesse momento aí. No pior momento, era o melhor momento. O pior momento da história era o melhor momento. Portanto, não reclama se de repente Deus permitir chegar a situações difíceis sobre você. Não reclama, porque Deus sempre faz isso. Deus sempre coloca a gente onde está confuso, onde está confusão. Eu vim para cá num tempo de confusão. Nós viemos. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu não estou reclamando, tá? Beleza? Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus, porque os planos de Deus são maravilhosos. Deus fez isso, porque transforma a maldição em bênção. Tudo bem? Estão comigo? Está comigo, Tássio? Transforma a maldição em bênção. Deus está sempre restaurando alguma coisa. Deus está sempre transformando alguma coisa. Está sempre consertando as coisas. Não reclama se você cair de paraquedas no meio de uma confusão terrível que você não sabe como é que resolver. Tudo bem, você vai ter uma grande oportunidade de buscar o Senhor e ver um milagre acontecer, sabedoria chegar, solução chegar sobrenaturalmente, uma porta abrir, uma janela abrir, uma manifestação do Espírito de Deus acontecer e você provar do sobrenatural com um conserto diante de alguma situação. Amém? Estão comigo, gente? Vem comigo. Aí, o que acontece? Deus cria a raça humana e dá essa atribuição. Eu estou criando vocês com uma missão redentiva. O propósito era expandir o jardim do Éden, que era uma pequena expressão do reino de Deus. A família de Adão e o seu território, que era o jardim, era uma pequena expressão do reino de Deus, assim como tua casa. A tua casa precisa ser uma pequena expressão do reino de Deus. A tua casa e a tua família precisam ser uma pequena expressão do reino de Deus na terra. Agora, pastor, não é. Nem todos são convertidos. Tudo bem, meu querido, começa a orar. Porque o propósito de Deus é esse aí. Começa a orar de verdade. Deus vai agir em algum momento. Deus vai agir. Meu marido não é crente, ou nem é tão fiel, ou minha esposa não é convertida, meus filhos não são, meus pais não são. Ore, somente ore. Peça para Deus fazer da tua família ser a família que Ele sonha. Amém, queridos? Aí ele deu essa missão para Adão e Eva, expandir o reino, mas não apenas expandir. Deus deu uma incumbência para eles de serem corregentes. Era uma expressão da Trindade. Deus é Deus, Ele é o grande regente, mas Ele cria uma raça humana, para que essa raça humana regesse a terra, exercesse governo e domínio. Nós fomos criados para exercer governo e domínio. Por isso, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala que o nosso sacerdócio é real, tem a origem no Rei, que é Jesus Cristo, porque é Jesus que restaurou todas estas coisas. O nosso sacerdócio é real, porque é uma expressão do reino de Deus, e é uma expressão do Rei, Jesus Cristo. O reino é Jesus, Ele é o Rei do reino, o reino é o próprio Rei. Aí tivemos a missão, lá no Éden, de expandir o reino de Deus, exercer domínio sobre todas as coisas criadas. Mas aí, nós que éramos instrumentos redentivos, instrumentos de redenção, para consertar o que estava estragado e deformado por causa da presença do mal e do maligno, acabamos que aderimos à rebelião. Com o pecado de Adão e de Eva, a humanidade aderiu à rebelião. Aí o caráter de Satanás entrou na humanidade e nos primeiros momentos depois do pecado se viu um caráter totalmente deformado, porque ele rompe com Deus e faz aliança com Satanás, com o pecado.
O pecado nos leva nessa aliança com Satanás, que deteriorou a alma do homem, deformou a alma do homem. A deformidade que estava fora entrou no homem. E o homem tornou-se deformado no seu caráter, por causa da presença do caráter de Satanás através do pecado. Aí, o homem que deveria ser um instrumento redentivo nas mãos de Deus como corregente, não como regente absoluto, mas como corregente, governar aqui debaixo da tutela e da orientação do Espírito de Deus, o homem passou a ser um alvo também da redenção. Ele sai de um posto, se perde, e agora Deus passa a olhar o homem como alvo para ser redimido. Mas o interessante é que na graça e na misericórdia de Deus, Deus não muda nada, e Ele continua a história da humanidade, Ele faz profecias para Adão e Eva, e Ele disse, mesmo assim, eu vou enviar o meu Messias que vai esmagar a cabeça da serpente, muito embora ela lhe morda o calcanhar, lhe fira o calcanhar, mas a cabeça da serpente será esmagada. A minha obra não vai deixar de ser feita, os meus planos não serão mudados. Aí a humanidade vai se preparando, a humanidade inteira vai gestando a vinda do Messias. Tudo na humanidade aguarda o Messias, tudo na eternidade aponta para a vinda do Messias. Tudo na humanidade, na história da raça humana, está apontando para a vinda do Messias. Tudo. Daí você lê no Novo Testamento, você fala assim, Ele é o Messias. Qual é a grande notícia do Evangelho? Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Essa é a grande notícia, Ele é o Cristo. A gente sabe. E daí? É uma grande coisa? Não, é uma grande... Pode não parecer uma grande coisa para a nossa mente, para a nossa mentalidade, que costuma pensar que Cristo era sobrenome de Jesus, e que não entende o plano redentivo da eternidade, quando o plano redentivo entra na história e no espaço, no tempo e no espaço, e se desenvolve. Quando o eterno entra no tempo e no espaço, quando o eterno se rende ao tempo, Jesus Cristo, quando encarna, se esvazia completamente. Não, Cristo não era sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra que significa ungido, que é a tradução do hebraico de Mexia, que é Messias. A palavra portuguesa é quase uma transliteração do hebraico, né? Então, agora, quem é o Messias? Quem é o Cristo? O Cristo é o desejado das nações, é o aguardado da história, é o profetizado no Éden, porque Ele, quando viesse, Ele restauraria todas as coisas. O Rei do reino chegou, um reino que Deus deu a incumbência da humanidade, Adão e Eva, para implantar o reino de Deus. Ele falhou na missão, aí Deus falou assim, eu vou mandar o próprio Rei para dar cabo dessa missão. Portanto, a humanidade inteira estava aguardando a vinda do Rei do reino, porque só Ele resolveria todas as coisas. Portanto, quando chega no Novo Testamento e Ele encarna no ventre de uma Maria e nasce, cumpre a sua missão, morre e ressuscita, Ele se revela como Messias, como Cristo. É a grande mensagem do Novo Testamento. Ele é o Cristo. Na nossa mente ocidental, a gente não entende a grandiosidade disso. Mas entenda, é como se toda a raça humana estivesse aguardando um homem, aquele que é o Rei, aquele que é o propósito de todas as coisas, é o Criador encarnado, é o Senhor encarnado, é o Salvador encarnado, é a cura encarnada, é a glória encarnada, e quando Ele chegasse, Ele curaria a deformidade do coração humano, Ele curaria a deformidade da alma, Ele curaria a deformidade do caráter, curaria a deformidade da mente e dos pensamentos, Ele curaria a deformidade do espírito, Ele ressuscitaria o espírito morto, fazendo deste um filho, um segundo Adão, e que por esse segundo Adão, uma nova raça viria à existência, baseado em Jesus Cristo, não no primeiro que é filho do pecado, tornou-se escravo do pecado, agora Jesus, um homem que também tinha a possibilidade de pecar.
Mas graças a Ele mesmo e ao Pai, Ele escolheu não pecar. Ele fez o que o primeiro Adão não fez. Ele disse não às tentações. E Ele cumpriu o papel missionário de Deus. Veio ser o Redentor encarnou, se fez gente, se fez homem. E agora Ele é o Rei do Reino, Ele está entre nós, essa é a grande diferença. O Cristo está entre nós, o Messias está entre nós, Ele é a própria salvação encarnada, Ele é o desejado das nações, Ele é o esperado. Toda a história da humanidade aponta para Jesus Cristo. E depois de Jesus, na sua encarnação há 2000 anos atrás, bem recente, toda a história da humanidade aponta também para Jesus, mas também agora aponta para um futuro que tem a ver com a sua segunda vinda, que na sua segunda vinda Ele organizará todas as coisas, Ele colocará ordem em todas as coisas, Ele trará o seu reino definitivamente, Ele vai implantar o seu reino completamente em todas as nações, raça, tribo, língua, nação. O rei vai chegando e ele vai exercer o seu reino completamente. Por enquanto nós só anunciamos o Rei do Reino, nós só proclamamos o Rei do Reino, nós anunciamos a boa mensagem do Evangelho que é Jesus Cristo, dizendo há salvação e há perdão em Jesus Cristo, mas vai chegar um momento em que Ele vai pôr ordem em todas as coisas criadas, em todos os governos nacionais, em todas as culturas, em todas as sociedades, a saúde física, a saúde emocional, a saúde dos rios, a saúde das florestas, a saúde dos montes, a saúde das comunidades, a saúde das nações. Tudo vai estar debaixo do manto do Rei, porque o Rei estará presente aqui, colocando sentido em todas as coisas, porque tudo é para Ele e por Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele, porque tudo só tem sentido quando está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, esse sentido, essa mentalidade, esse sentido das coisas, nos trazem até a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Senão o povo baseado no segundo Adão. A igreja são as famílias, é um conjunto de famílias. Deus cria uma família como uma missão. Adão e Eva, com um propósito missional, um propósito missionário. E essa família tinha que expandir o reino sobre todo o planeta e exercer governo. No primeiro não deu. Agora com Jesus Cristo, que nasce numa família. Agora a igreja é família. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Ele entra no nosso coração. Começa a obra de redenção. Nenhuma outra igreja faz isso. Nenhuma outra religião faz isso. Nenhuma outra pessoa faz isso. Não é a igreja que faz essas coisas. Não é a denominação que faz essas coisas. Não é a religião que faz essas coisas. Só é uma pessoa. O desejado das nações não é o hinduísmo. O desejado das nações não é o islamismo. O desejado das nações não é o batista. Não é a nova aliança. Não é o presbiterianismo. O desejado das nações não é a reforma protestante. O desejado das nações é Jesus Cristo. Ele está acima de todas as religiões. Ele está acima de todo nome que se nomeia nessa terra. Ele está acima de tudo. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Rei do Reino. Amém? É Jesus Cristo. Não é um conjunto de regras. Não é o que pode e não pode na sua igreja. Não interessa nada disso. Quando Jesus está aqui dentro, eu vou alinhar os meus valores com o do reino de Deus, os meus pensamentos com o reino de Deus, os meus sentimentos com o reino de Deus. Eu não preciso de lista de pode e não pode. Eu só preciso de Jesus. Só de Jesus. Aí, quando somos salvos, somos inseridos numa família. A família dos santos, a família dos salvos, a família do segundo Adão. Isso é restaurado em nós. Somos família. E assim como a primeira família no Éden tinha uma missão, tinha um propósito missional, agora a minha casa tem um propósito missional. A grande família tem um propósito missional, faz parte da nossa essência. E cada uma das nossas casas existe com um propósito missional. Amém? Vocês estão comigo? Amém, gente. Seguir.
Tem alguns textos que eu selecionei aqui, mas eu vou pular todos eles. A não ser um que eu quero ler, Efésios capítulo 1, e depois eu vou concluir. Efésios capítulo 1, o ideal seria desde o 15, mas eu vou ler só do 17 em diante. Efésios 1, a partir do 17, levando em conta tudo isso que nós conversamos. Pense no seguinte, no que o texto está dizendo. Com essa mentalidade, leia o texto, ouça o texto com a mentalidade que a gente construiu agora. Peço que Deus, uma oração de Paulo para os irmãos de Efésios, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Como é que as coisas são de verdade? Como é que eu tenho que pensar a minha vida? Como é que eu tenho que pensar a minha existência? Como é que eu tenho que pensar a minha família? Como é que eu tenho que pensar a missão? Como é que eu tenho que pensar evangelho? Como é que eu tenho que pensar cristianismo? Será que a minha vida é só esse negócio de levantar de segunda-feira e trabalhar, comer nos horários de refeições, voltar para casa, assistir um filme, dormir, começar de novo na terça? E no final de semana e à noite participar de uma classe de integração e depois participar de célula e depois no final de semana você escolhe se você vem presencialmente para o culto ou se você assiste em casa. Isso define a nossa vida? Não. Nós existimos com um propósito. E se a gente não tiver ajustado a esse propósito, a gente não é nada. E ninguém. Cachorro correndo atrás do rabo. Mas quando a gente está ajustado, aí a gente foi criado para governar e para dominar. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que seu coração seja iluminado com verdades que você nunca imaginou ou nem pensou que existiam e fariam tanta diferença para você. Seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. A salvação, o estar em Cristo, é grandioso demais, a gente ainda não entendeu o que é. A gente ainda não entendeu o que é estar em Cristo. Que o Espírito nos ajude a entender. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder glorioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. A nossa mente precisa aprender sobre o mundo celestial, os domínios celestiais. Nós fomos criados para interferir nos domínios celestiais. Eu não estou falando do céu, estou falando das regiões celestiais, onde habitam principados e potestades da maldade, espírito de trevas, espíritos de iniquidade. Nós fomos criados para afetar os domínios celestiais. Efésios 3:10. A igreja que faz isso. Que ressuscitou Cristo dos mortos nos domínios celestiais, verso 21. Agora, Ele está muito acima de qualquer governo. Jesus, autoridade. Jesus está acima de qualquer governo, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo. Físico, espiritual, físico, invisível, visível, invisível, não apenas neste mundo, mas também no futuro tempo. 22. Deus submeteu
todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. Por quê? Porque nós daremos continuidade à missão, ao propósito da missão na criação. Amém, gente? Para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida completamente por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Qual é o propósito? Aliás, é Jesus encher todas as coisas. É o rei e o reino tomarem tudo, sujeitarem tudo. E aonde tem o reino de Deus, Romanos 16, o que tem? Paz, justiça e, vai gente, alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Deus exerce dominação sobre nós. Aquele que me ama tanto, ao ponto de se dar a morrer por mim, merece a minha fidelidade. Merece a minha obediência. Aquele que ama tanto, que abriu mão de tudo para me ter de volta, merece a minha dedicação, merece a minha consagração, merece a minha atenção diária, merece sim a minha devoção. Amém, gente? Deus merece isso. A igreja, veja bem, Jesus toma tudo, Ele vai encher tudo, em algum momento da história, depois na sua segunda vinda, Ele vai preencher todas as coisas, mas hoje, nós, a igreja, e o conjunto das nossas famílias, nós somos proclamadores que o Cristo já veio, o Messias já veio, e as deformidades que o pecado gerou, podem ser completamente curadas pelo Rei, porque o Rei já veio, o Rei chegou, Ele é libertador, Ele é salvador. Fica de pé comigo, por favor. Vamos encerrar.